Celso, seu microfone está desligado. Agora não está mais. Isso, agora fomos dois. Desconectar esse aqui, já Então, onde é? Eu trouxe aqui as referências do shofar que estão no Tanar. Primeira referência que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo, nesse momento do ano, tem sobre o Rosh Hashanah, que está em Bamidbar, Números 29:1. No 7º mês, no primeiro dia, celebrem uma ocasião sagrada. Não trabalhem em suas ocupações. Celebrem-no como um dia em que é tocado o shofar, Yom Truah, o dia do toque do shofar, o nome de Rosh Hashanah. E uma outra referência vem lá de Bereshit 22:13, quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado e aparece um carneiro. E aqui está: Abraão ergueu seus olhos, ele agora pôde ver que um carneiro atrás dele ficara preso por seus chifres numa árvore. E é exatamente o trecho que a gente lê na manhã do primeiro dia de Rosh Hashanah. Exatamente a Akedat Yitzhak. A amarração de Yitzhak, não o sacrifício. Em Shemot, pouco antes da Torá ser entregue no Monte Sinai, nós temos em Shemot 19:16, no terceiro dia, quando amanheceu, houve trovões e raios, e uma nuvem muito densa acima da montanha, e um toque muito alto do shofar. Um cenário quase hollywoodiano, né? Montanha coberta de nuvens e raios, e um shofar tocando, sem que ninguém visse esse shofar, só se ouviu o som. Eita, lá embaixo, acho que será que é aqui? Vamos ver se é aqui. Isso aqui. E seguindo, um pouquinho antes ainda, e esse toque do shofar, que está no versículo 16, agora nós estamos no versículo 19, do capítulo 19, esse shofar, o som ia ficando cada vez mais alto. Ou seja, mais uma vez um cenário aí cinematográfico. E Vaikra, Levítico 25:8-10, é aquilo que o pessoal estava falando sobre a questão do ano do jubileu anunciado pelo shofar. Vocês contarão 7 vezes 7 anos. Então façam soar alto o shofar. No 7º mês, no 10º dia do mês. Qual que é o 10º dia do 7º mês? Yom Kippur, como eles falaram. Façam soar alto o shofar e santifiquem o 50º ano. Ou seja, o ano do jubileu era anunciado e era santificado através de um toque de shofar. Então, eu trouxe um resumo aqui, ou seja, para vocês, que o shofar é um instrumento que ele era, ao mesmo tempo, ritual e era simbólico. Ele tinha 3 funções básicas, que era comunicar a presença de Deus, como está lá no alto do Monte Sinai, marcar eventos importantes, como é o caso do ano do jubileu, e convocação do povo. Toda a convocação que era necessária do povo estar presente era feita através de toque de shofar. Qualquer pergunta, o pessoal pode me parar e perguntar. E aqui eu trouxe uns exemplos, se botei entre aspas de propósito, de shofar. Quase todos esses chifres que estão aqui podem ser shofarot. Menos 2. O primeiro, que eu trago aqui para vocês, que é o chifre do boi. Esse não pode ser usado. Por quê? Porque lembra o que a gente conversou aqui mais cedo, o bezerro de ouro. Então, não se usa o chifre de boi como shofar por conta do bezerro de ouro. Então, não pode comprar um berrante aí, soprar como sendo shofar, não é caché. O número 2 é de um antílope chamado kudu, que é um antílope africano, que esse aqui a gente vê no Brasil, que ele é um shofar bem grande. O número 3 é um cabrito montês chamado ibex, que esse cabrito ele vive nos Alpes, lá na Europa. O número 4 é um carneiro chamado audad, que ele vive no norte da África. O número 5
é o chifre do búfalo. E sobre o chifre do búfalo tem uma discussão. Se o búfalo é uma espécie de boi, se não é uma espécie de boi. Então, por isso que eu coloquei, parece que ele é questionável. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. O número 6 é o chofar de carneiro, que esse é o mais encontrado aqui no Brasil, principalmente. Parcialmente retificado, né? Porque o número 7 vai mostrar como é o chifre de carneiro natural. Ele é todo ondulado, todo cheio de curvas. E no 6, quem estava na aula que eu mostrei, como é que a gente fabrica o chofar, ele é aquecido e é retificado para poder ficar mais fácil o manuseio dele. No número 8 é um antílope da Índia, antílope indiano. O número 9 é um antílope que está na América do Norte, chamado antílope americano, que é um chifre muito estranho, que eu não sei como é que tocaria chofar com isso aí, mas em forma de Y. E o número 10 é um outro antílope africano chamado Oryx. Então esses são os chofarotes mais comuns, mais usados por aí. Eles são som estéreo? A MFM. Já sai, né? Bom, e aí, quando é que a gente toca chofar? O primeiro lugar de tocar o chofar era no templo. E era um toque diário. Se tocava chofar todo dia, como a gente lembra do Salmo 150, que a gente cantou hoje na sinagoga, Aleluia, Beteca Chofar. Ou seja, era uma das formas de louvor a Deus, dentre aqueles inúmeros instrumentos que são descritos lá no Salmo 150, um deles era o chofar. Então se tocava o chofar todos os dias no templo. E em Rosh Hashanah, que nós vamos estar chegando aí, nós temos no serviço de Musaf um trecho do serviço que se chama Shofarot, que é exatamente a questão da importância do chofar. Ao final da leitura da Torá e Haftará, ainda está em Shaharit, não está em Musaf, a gente tem os chamados toques do chofar, que são tocados ali, se eu não me engano, são 30 toques naquele momento, e depois a gente tem outros toques, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. É um momento que o chofar é tocado, é o toque mais ritual, vamos falar assim, na presença da Torá. Ele é tocado na Amidah de Musaf, tanto quando ela é rezada em silêncio, quanto quando ela é rezada em voz alta. E no Kadish completo, ao final de Musaf, também é tocado. No Yom Kippur, ele é tocado no final do serviço, já no Kadish completo, lá do final de Neilá, que é o último, e ele é tocado todos os dias de Elul, exceto no Shabbatot. Muito bem. Aí, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem uma música, uma canção muito bonita chamada Netaneh Tokef, que é aquele que é o shofar que vai introduzir o dia do julgamento. Ele anuncia esse Yom Hadin, o dia do julgamento. E ele fala que é o dia onde a gente vai ser julgado, que a Teshuvá, Tefilá e Tzedakah podem reverter a má sentença que tem contra a gente. Eu trouxe um vídeo aqui que eu vou passar só um pedacinho, que é um vídeo um pouco longo, mas é bem, bem interessante esse vídeo, que é o cantor-chefe do Exército de Israel, chamado Shai Abramson, cantando. E ele você vai ver que é uma mega produção aqui. Ver se vai sair som. Você não precisa compartilhar essa tela. Pera, então, calma. Então, vamos lá. Vamos sair daqui. Compartilhar. Aqui. Compartilhar som. Então, vamos lá. ונתנה תוקף
קדושת היום, כי הוא נורא ואיום. ובוא תינשא מלכותך, ויכון בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד, וסותר וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות, ותפתח את ספר הזיכרונות, ומלא. Então é isso. Depois eu vou colocar isso no grupo, aí vocês podem ver o vídeo inteiro, porque ele é muito longo, ele tem quase 7 minutos, e a gente já começou atrasado, então vamos ganhar um pouquinho de tempo nisso aqui. Esse negócio de Apple é complicado aqui, viu, gente? Carol, sumiu o zoom aqui. Onde é que eu... Não, não some nada. Não, eu sei que não sumiu. Aqui não some nada. Muito bem. Pronto. Então vamos compartilhar aqui, voltar lá na apresentação. O que está na tela aqui só eu gostaria de você. Entra lá. Calma, pessoal. Não. Então, esse é uma oração que fala sobre o shofar anunciar o julgamento, as formas de reverter quais são o mau julgamento. Só um parênteses muito curtinho. Torá não fala nada de julgamento. Não. Não tem nada. História de julgamento, que Deus vai sentar no trono. Não. Fala do toque de shofar. Toque de shofar, sim. Não, shofar. Não tem dúvida. Essa história de Yom Rabin vai ser isso julgado. é muito posterior. Só para ficar claro, ninguém procurando. Torá falando que Deus vai julgar. Então, quando vai começar o toque do shofar, aquele no final da leitura da Torá e da Haftará, sobe aquele que toca o shofar, que é chamado de Baal Toqueia, e ele recita 6 frases. Uma de Lamentações e 5 do Salmo 119. O Salmo 119 é o salmo mais longo que tem na Torá. Ele tem 3 versículos para cada letra do alfabeto. E foram pinçadas 5 frases, mas essas são 6 frases. E em hebraico, se você chegar, tem um acróstico que se forma Kra Satan. Você pegar a primeira letra de cada frase, forma essa frase, Kra Satan, e quer dizer destrua Satan. No crem brujas, pero que las hay, las hay. Então, o Satan é o promotor de justiça, é o acusador na hora do julgamento. Então, o tocando o shofar, a gente está querendo que aquele que vai nos acusar, que vai dizer coisas más da gente, que ele seja destruído. E conclui também com um verso do Salmo 47, e aí o Baal Toqueia diz 2 bênçãos. Uma que fala Lishmu após shofar, ou seja, que nos ordenou ouvir o toque de shofar. E aí eu faço, qual é a mitzvah de Rosh Hashanah? Ouvir os toques de shofar. Isso, só. Se você for escolher uma coisa para você fazer em Rosh Hashanah, ouça os toques de shofar. Não pode deixar de ouvir a Torá, pode deixar de rezar tudo, mas tem que ouvir os toques de shofar. É a mitzvah do dia. E depois ele faz o She'ereyanu, que é a bênção quando a gente chega numa ocasião festiva. Muito bem. E aí vamos começar a falar dos toques do shofar. A tradição, o costume, é que o shofar seja tocado 100 vezes em Rosh Hashanah. Mas não é assim, de 1 até 100, não. Isso é em etapas. Então eu trago aqui, são 30 toques, após a leitura da Torá Haftará, como eu disse. São 3 conjuntos de 10 na Amidá em silêncio, fazendo mais 30 toques. 30 toques na Amidá em voz alta,
porque tem a Amidah ela é rezada em silêncio, depois ela é repetida em voz alta em Rosh Hashanah, chamada Hazarat Hashas, e quando o Sheir Tzibur, ele Hazarat Hashas, ele repete mais ou menos o que foi lido em silêncio, né? Tem uns acréscimos e tal. Então, também são tocados 30 vezes. Então, tem 30 na Torá, 30 em silêncio, 30 em voz alta, e lá no Kadish completo do final, mais 10 vezes. Então, se você somar 3 vezes 30, 90, mais 10, 100 toques. Só um detalhe, quando fala 30 toques, 100 toques, não é que aquele toque que divide em 3 são 3 toques, não. Aquele conta como 1. O que divide em 9 conta como 1. Exatamente. Vai aparecer isso aqui. Então, quais são esses toques? Nós vamos ver São aqui. 2 dias na diáspora, são 200. São Se eu 200. for Não só chamar. na diáspora, em Israel também são Também. 2 dias. Ah, tá. Rosh Hashanah é a única que são 2 dias, tanto faz. E aí são Mas 200. você ouvindo um dia já está suficiente, não precisa ir nos 2, não. Então, você tem o tequia, que é o primeiro toque, é um toque longo. Depois tem o shevarim, como o Dani falou, que são 3 toques de duração média. Tem 9 toques curtos, que chama truá. E tem o tequia gedolá, que é um toque muito longo, que é normalmente o toque final de uma sequência. E eu trouxe aqui a divisão, exatamente o que o Dani estava falando. Após a leitura da Haftarah, a gente fala 3 vezes. Tequia, shevarim, truá, tequia, 3 vezes 4, 12. Tequia, shevarim, tequia, 3 vezes 3, 9. Tequia, teruá, tequia, 2 vezes mais 6. Tequia, teruá, tequia, gedolá, mais 3. 6 e 3, 9. 3 vezes 3, 9. Mais 3, 12. Mais 12, mais 18 dá os 30. Muito bem. Na Amidah silenciosa, a gente toca 3 vezes. Tequia, shevarim, truá, tequia. Tequia, shevarim, tequia. Tequia, truá, tequia. E na Amidah, a voz alta é exatamente igual, em silêncio. E no final, o Kadish completo é um set, um conjunto desses retirados da Amidah. Então, aqui a gente perfaz os 100 toques. Durante o mês de Elul, a gente não toca 100 toques todo dia. Obviamente que não. Ao final do serviço de Shaharit, serviço da manhã, a gente faz uma sequência dessa. Tequia, shevarim, truá e tequia gedolá. No Yom Kippur, lá no final de tudo, tem mais uma sequência. Tequia, shevarim, truá e tequia gedolá. Então, daqui a pouco nós vamos mostrar o que é isso de tequia, shevarim e tal. O que é isso. E eu quero terminar com um texto que eu trouxe, foi escrito pelo Maimônides, que é o seguinte: apesar do toque do shofar em Rosh Hashanah ser um decreto divino, contém em si a seguinte sugestão: vós que permaneceis adormecidos, despertai do vosso sono, fortalecei-vos em vossas ações, retornai ao bom caminho com arrependimento e tende presente vosso Criador. Os que esqueceram a verdade, submersos em futilidades e que andaram extraviados durante todo o ano no vazio, que não produz benefício nem salvação a ninguém, examinai vossas almas, melhorai vossos atos e vossos propósitos e abandonai todos os pensamentos maus e os pensamentos que não conduzem bem. Então, o que o shofar seria? Uma espécie de despertador. Ele vai trazer para nós uma necessidade que a gente chama de Reshibon Nefesh, ou seja, de passar em revista, para a gente fazer um balanço do que a gente fez durante o ano, o que poderia ter feito diferente, o que poderia ter feito melhor. Então, a tradição acredita que o toque do shofar seja esse despertador, que seja esse condutor para isso aí. Era isso, pessoal. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma crítica? Tem uma observação. O toque que a mitzvah, como o Celso falou, é aquele de Rosh Hashanah, ponto, né? Todos os outros toques são o treino, o despertador, enfim, isso, aquilo, tem várias maneiras de chamar. Então, o que a gente fazia em Elul, por exemplo, e o que significa isso na prática? Não tem brachá. Não faz brachá no final da manhã de todo o serviço.
Baruch atah Adonai lishmoa kol shofar. Não tem brachá, porque não é um mitzvah ouvir o shofar em Elul. Em Elul a gente está se preparando, é um aquecimento, enfim, chamemos como quiser. Mas tem um detalhe interessante, místico, tem muita mística envolvida no shofar, né? Uma das questões é que a gente não costuma tocar o shofar no último dia antes de Rosh Hashanah. Então, por exemplo, esse ano Rosh Hashanah vai cair na quarta-feira, né? Aliás, na quinta é o primeiro dia, então na quarta-feira de manhã, tem um serviço normal, a gente não toca shofar. Né? E a explicação para não tocar shofar no último dia é que é para enganar o anjo da morte. O anjo da morte vai achar, então já acabou essa festa. Tá, já estou dispensado, posso ir embora porque não tocaram shofar, então. É igual o Krasatá. Krasatá, a mesma coisa, a mesma ideia, né? Então isso é uma coisa. Eu esqueci a outra coisa que eu ia falar. Tem um motivo de poder fazer o shecheado também, né? Assim Assim também. como a gente não come matzá na manhã que antecede o seder para poder fazer o shecheado na hora que come matzá, Tá bom. para a gente poder fazer o shecheado do shofar, você tem que tirar ele. Porque senão vai me mostrar. Tá bom. Mas essa historinha eu acho bem interessante. É bonitinho, eu acho bonitinho. Da olé no promotor, né? Essa pergunta, né? Posso fazer um comentário? Claro. Tô aqui não. Tem uma coisa engraçada que algumas sinagogas ortodoxas, como essa mitzvah de ouvir o shofar muito forte, eles colocam uma pessoa na porta da sinagoga, uma pessoa da sinagoga que sabe tocar o shofar. Então, para quem não vai a sinagoga nenhuma, porque, sei lá, está um judeu meio afastado, brigou com a comunidade e não quer ir, passa na frente. Então, se você passar em qualquer Beit Chabad e no bairro também, tem outra que eu esqueci o nome, a Beit Yaakov também, tem alguém para tocar o shofar. Você para na porta e diz assim, eu quero ouvir o shofar. E eles tocam o shofar para você, para chamar. Por falar nisso... Isso é muito, assim, interessante isso. Porque, como é uma mitzvah muito importante, né? Então, até eu fiz um questionamento para um rabino mais ortodoxo, mas se eu passar de carro, não, é mais importante ouvir o shofar do que não andar de carro. Entendeu? Tá, mas não pode ouvir por acaso. Estou passando e ouvi o shofar, isso não vale. Você tem que se concentrar. Você tem que estar com esse objetivo. Vou lá e vou pedir para alguém tocar o shofar. Parar o carro, peça Isso, passar Se e concentra para ouvir. Se concentra para ouvir. Isso não vale. Tem toda uma discussão sobre esses toques aí que o Celso contou e que a gente vai ouvir agora, né? No Talmud, sobre se era assim, se era 3 toques, se era 9 toques, como tocar, enfim. E eles acabam o toque do meio, não, do meio no sentido de que é com os 3 toques médios, né, que o Celso falou, ele foi instituído como uma solução de meio termo, né? Porque tinha gente que achava, não, tem que ser um toque curtinho, outro outros não, tem que ser um toque longo. Então eles acabaram criando esse toque do meio, né, para falar, ok, vamos agradar gregos e troianos e vamos criar mais um toque, que é o Shevarim, né? Que tem uma certa... a solução é a mesma em relação a mezuzá. Né? Tinha gente que achava que a mezuzá tinha que ficar de pé, tinha gente que acha que a mezuzá fica deitada, não tem. Vamos colocar 45 graus, né? É a mesma ideia, né? Tem 2 perguntas. Claro. Ouvir o shofar é algo que você pode fazer sozinho ou que idealmente teria que ser feito em comunidade? Idealmente feito em comunidade. Mas se você estiver na sua casa rezando, você pode tocar sozinho. Não é... O ideal é estar em comunidade. E a outra pergunta seria se a pessoa que está tocando o shofar está simultaneamente cumprindo a mitzvah de ouvir. Sim. Mas eu não sei que sim e não. Oficialmente sim, mas eu tenho o costume de tocar e quando alguém toca e você para ouvir, é diferente. É diferente. É diferente. Você consegue olhar mais para dentro do que quando está preocupado em estar tocando direito para os outros ouvirem. É uma sensação, para quem está tocando, é um momento bem
crítico, né? Assim, um estresse gigante. Você não sabe o que vai acontecer. O chofar é uma coisa muito... Não é uma flauta que foi construída, tudo, é uma coisa natural que às vezes toca. Mas precisa de uma técnica, né? Não, mas não depende só da técnica. Tem a vontade própria de chofar. Exatamente. O chofar tem vontade própria, tenho certeza. Nossa, Às vezes o eu não quero chofar tá tocar. vivo. Eu nunca vou para um lugar que eu tenho que tocar chofar com menos do que 3 chofares. Porque se um parar de tocar, você troca, pega o seguinte, pega o seguinte. Normalmente com 3 resolve. Mas Né? qual é o problema dele parar de tocar? Ele tem algum defeito? É Não, uma coisa que não ele sei, merece? mas úmido. Não, merece. depende de umidade. Material Porque aqui, ó, um natural. chofar aqui, ó. Isso é uma coisa que foi tirada de um ser vivo. É. Então isso aqui é osso, é sei lá o que é isso aqui. Ele tem durabilidade, às vezes não foi bem preparado, ficou alguma matéria orgânica aqui, alguma coisa desse tipo. Ou você Se cuspiu bem muito lá. cuidado, se bem cuidado, isso não estraga. É. Estragar, não tem prazo de validade. Não, o jeito de estragar, chofar da família, ele pode cair no chão e quebrar. 200 anos, que ele era o melhor chofar que eu toquei na minha vida. uma coisa que eu queria falar com Aquele você, não falha. uma coisa que eu falei aqui, Aí tem a umidade, onde tu deixa exposto durante o ano. Tem a construção do chofar, tem a limpeza, porque se você toca e não limpa, ele vai acumular, como é osso, esse é um tipo de É um osso, tipo de osso. então ele reage à sua saliva. Você tem que limpar, tem que manter o canal do ar, né? Todo um cuidado. Uma coisa- Mas mesmo assim, às vezes pode ser que um pedacinho deslocou, como ele falou. E na hora que você vai tocar, ele toca. uma coisa que eu citei aqui sobre tocar o chofar no Shabat. É uma coisa muito discutível isso, porque é o seguinte, o chofar, se você for ler a Alahá, como eu falei ontem com o Ben, na letra fria da lei, não pode nem pegar no chofar. Existe um princípio chamado mukitse. Você não pode tocar naquilo que não tem nada a ver com o Shabat. Então você não poderia nem pegar. Se bem que agora o Shabat já acabou. Mas, já ou ainda não? Já acabou. Então, teoricamente não poderia tocar no Shabat. Mas por que não poderia tocar no Shabat? Porque você não pode carregar o shofar. Então, se você já estiver com o shofar onde você vai tocar, não tem problema. Que é chamado tiltul na Alahá. E você tem a questão de que se o shofar cair e quebrar, a pessoa poderia querer consertar. Só que pela Alahá um shofar consertado não pode ser usado. Então, já descartar de cara, quebrou, é lixo e acabou. E o principal argumento, que nenhum desses, para mim, é que, como a gente toca todos os dias da semana, se a gente tocar no Shabat, a gente está igualando o Shabat aos outros dias da semana. E o Shabat é um dia especial, um dia diferente. Não vou discutir que seria mais sagrado, seja mais... É um dia diferente, um dia que tem que ter coisas especiais, então por isso o shofar não deve ser tocado. Porém, há uma outra discussão. O que eu não posso fazer no Shabat, a gente aprendeu isso nas aulas, são atos, são ações chamadas melahot. O que é uma melahá? É uma atitude, é uma ação que modifica alguma coisa. É uma coisa, por exemplo, cozinhar. Uma coisa está crua, vai ficar cozida. Isso eu não posso fazer no Shabat. Botar fogo, a madeira, seja a madeira, está apagada, ela vai ficar acesa. Então, ao tocar o shofar, isso em hebraico se chama chormá. É uma habilidade. Não é uma ação transformada. O shofar não fica transformado depois que eu toco. Então, teoricamente, poderia se tocar no Shabat. Mas e aí, como tudo tem sempre um jeitinho, se há necessidade de se ensinar o toque do shofar a um jovem, ou uma pessoa que ainda não fez bar mitzvah, você pode carregar, você pode tocar, você pode levar para um mestre, tudo isso é permitido. Mas aí tem algumas situações. Não pode ser durante uma liturgia, ou seja, durante o Shevit Shaharit, não pode. Não pode dizer abrahá. São as duas coisas que você tem que ter em consideração em relação a se tocar o shofar no Shabat. Se tudo isso for obedecido, aí pode tocar. Mesma coisa, tocar à noite, como outro dia o Dani tocou para nós no estudo, também é a mesma coisa. Não é usual, mas não é proibido.
Então, nada... Bom, bem lembrado, era essa a segunda coisa que eu queria falar da mística, né? Porque a gente não toca à noite, uma das explicações é justamente porque vai chamar o tal do Satanás aí, e ele vai ver o que está acontecendo, né? Por isso que não se toca à noite. Bom, bem lembrado. O shofar já foi tocado em 1000 situações diferentes, né? Mas hoje, até em enterros era tocado o shofar, estou falando da Idade Média, mas hoje o shofar é tocado, além de Rosh Hashanah, claro, ele é tocado em uma outra ocasião especial, é quando um novo presidente de Israel toma posse. Aí se toca o shofar. Também quando se conquistou Jerusalém na Guerra de 67, também se tocou o shofar. Então, casos muito, muito especiais, não tem nada a ver com Rosh Hashanah, não tem nada a ver com a mitzvah de Rosh Hashanah, né, que é o nosso foco. E falando num tema que todos vocês sabem que eu gosto muito, que é o calendário, o shofar era usado para anunciar os meses. No início, no Rosh Chodesh de cada mês, as pessoas subiam em montanhas, e um soprava, o que ouvia soprava de novo, e assim por diante. Era uma das maneiras de se anunciar um novo mês, era através do shofar. Uma dúvida. Rosh Hashanah tem as mitzvot de Rosh Hashanah. Yom Teruah ouviu o shofar. Não. Yom Teruah é outro nome. Não. Yom Teruah é o nome. É o nome. Da festa. O Rosh Hashanah foi o que veio a depois. Exatamente. Que tem várias mitzvot. Não tem várias mitzvot, só tem essa. Só tem essa. Só é a única mitzvah. A única mitzvah é ouvir o shofar. Não tem outra mitzvah. E ser o Yom Tov. Tem que ser um dia especial, que tem dois sacrifícios. E é o que o Davi falou. Assim como não existe Yom Adin na Torá, não existe Rosh Hashanah na Torá. Sim, não tem, eu sei. Até porque é o 7º mês pela Torá. Né? Só uma coisa interessante, por que a gente tem 2 dias de Rosh Hashanah mesmo em Israel? Porque se cair no Shabat, eu tenho um outro dia para ouvir o shofar. Então, para garantir que a gente tem o shofar pelo menos um dos dias de Rosh Hashanah, mesmo em cidade murada, mesmo em Jerusalém, são 2 dias. Aí agora vem a discussão, né? Ouvir o toque do shofar é uma mitzvah da Torá e talvez a única mitzvah relacionada a esse dia. Então, será que a gente não deveria tocar shofar mesmo se for Shabat? É tão especial, uma vez por ano você tem 2 dias para ouvir o toque do shofar. Eles preferiram faz 2 dias, e pronto. Então, mas na maioria das sinagogas... Bom, primeiro que a maioria dos judeus não vai em sinagoga nenhuma nunca, né? Então, os que vão, assim, os poucos que vão, percentualmente estou falando, vão acabar em Nikol Nidrei, em Skor, Neilá, enfim, em Yom Kippur é o dia preferido, né, vamos dizer assim. Então, Rosh Hashanah, o fato dela ser comemorada em 2 dias, e normalmente um deles vai cair num dia de semana, não é sempre, né? Mas, enfim, a quantidade de judeus que vai na sinagoga 2 vezes em Rosh Hashanah é um percentual do percentual, ou seja, muito pouca gente, né? Então existe uma grande discussão no movimento reformista, em particular no movimento reformista no Brasil. Ano passado Rosh Hashanah caiu no Shabat, e o primeiro dia, né, caiu no Shabat. E aí a discussão era, mas a maioria das pessoas não vai na sinagoga no segundo dia, não vai só no primeiro. E ela vai no primeiro e vai olhar lá e fala, cadê o shofar? Vim aqui para ouvir o shofar e não teve shofar. E a vida é um malqueiro! Então, teve uma grande discussão, enfim, não preciso nomear as sinagogas, de sinagoga não, esse ano nós vamos tocar ou não vamos tocar, rabinos trouxeram responsas, né? Mas aqui diz isso, diz aquilo, enfim, teve uma grande discussão entre os rabinos reformistas, isso estou falando no Brasil, lá nos Estados Unidos a discussão é muito maior, né? De eventualmente tocar shofar, mesmo sendo Shabat, só por isso que o Dani está falando, porque é um negócio tão especial. Os poucos que vão na sinagoga no primeiro dia e não vão no segundo, vão ficar sem ouvir shofar aquele ano, né? Então, será que isso faz sentido ou não? Né? E uma outra coisa, em Rosh Hashanah, em Yom Kippur isso não acontece. Em Rosh Hashanah, quando a gente fala tocar o shofar, é uma pessoa tocando shofar.
Não é assim, não, eu vou levar meu chofar, na hora que o cara começar lá, eu sigo daqui. Você vai ser expulso da sinagoga. Yom Kippur sim. Yom Kippur pode, porque na realidade o chofar é tocado depois que o Yom Kippur acabou, tecnicamente falando. Então, você, em Yom Kippur todo mundo leva. Agora, em Rosh Hashanah, é uma pessoa só. Se você quer tocar, você avisa, olha, na terceiro toque da Amidá, eu vou tocar, tá bom? Agora, eu vou levar na sua bolsa. O cara começou, você põe eu daqui. Porque não pode ouvir. Tem que ser muito claro o toque do chofar. Você não pode ouvir eco. O toque do chofar você tem que ouvir muito claro, né? Então, por isso, essa ideia de uma pessoa só toca e o resto todo mundo ouve, né? Tem uma outra figura importante, só para falar, porque agora eu virei essa figura, né? Então tem que falar de mim também. Tem o cara que toca, que é o balotoqueiro, tem o cara que lê os toques. Esse é o Makri. E essa pessoa também é importante, porque ele que vai dizer para o cara que está tocando qual toque que ele tem que fazer agora. O cara não sai tocando de orelhada, ela toca porque ele está com vontade. Ele tem aquela sequência e tem alguém que vai falar para ele. Agora é um tequila, agora é um chavarinho, agora é outro. Esse é um Makri. Então eu vou te pedir para você cantar aí para mim que eu vou tocar aqui agora. O que você quer tocar? Vai ter que idolar. Chofar. Chofar, show good. Tequila, shvarim, truá, tequila gedolá. Se você pudesse com a minha camisa, ia ser igual azul. Então eles vão só colocar negócio de música, se eles não vão ouvir o chofar. Não, já estava. Já estava. Ouviram bem aí o chofar? Não sei, acho que... Eu não sei como vai ser a parte Sim, prática. saiu perfeito. Amei. Vocês viram isso? Porque no Shabbat não pode tocar, né? Começa com você. Do Dani eu não recomendo que ele trouxe na veia. Só ele pode tocar. Cheirinho de amaciante, tá? Foi pisado até ficar macia. Quer que eu canto com você? Não, deixa eu usar mais. Pode tocar. Essa aqui eu só vou experimentar, não é o meu chofar, então eu só vou experimentar. O cara falou que não toca, não sabe tocar, não consegue tocar. Alguém vai me ensinar. Eu também. Me toca, mas eu não tenho fofinho. Eu são bonitos. Eu não sou bonito. Gosto mais do meu. Então tá, eu gosto mais do meu, tá? Agora o chofar do Deixa eu chulé. ver isso aí. Esse aqui é um chofar novo. Esse aqui é um chofar que tem uns 5 anos que está comigo. Por isso que tá dentro da Não, ele fica em casa fora da meia, só quando eu vou transportar que eu ponho. Mas eu encomendei uma capinha de crochê para ele agora. É bom isso. E como vocês viram o chofar que o Davi tocou, o último, ele é mais enrolado, que ele é aquele de carneiro natural. Esse aqui, é que eles deram uma retificada nele. Esse meu também vocês vão ver que esse meu tem fizeram um bocalzinho, inteiro. Retificaram uma parte e deixaram o final. para ficar mais fácil de tocar, né? Esse bocalzinho. Chofar não pode ser reto, tá bom, gente? Não pode ser retinho. Isso não existe, não pode. Chofar tem que ser tortinho porque é uma questão de humildade. Essa é a explicação que eu conheço. Sem perfeição, né? Não pode ser perfeição. Essa pode.
falou, às vezes ele Pegou alguma coisa tem alguma coisa que você fica procurando, assim, desse ajeita. O segredo é soprar com o canto da boca. Com a boca fechada. Com a boca fechada, Tem boca aberta. tomando cuidado Você não enfia o chofar. com o resto. O resto da boca não saiu ar. É a mesma técnica do trompete, né? né? É fazer... A vibração é do lábio. Você pode fazer de lado, pode fazer tampando, dá pra fazer de meio. Mais difícil. Então, eu tô acostumado com esse canto. Eu também tô acostumado com esse canto. Bora? Eu só toco aqui. Contar. Eu toco de novo. A história dos meus chofores, lembra que eu falei que eu só ando com 3, né? Eu nunca ando com menos que 3. Quer dizer, quando eu falo no residencial. Tem álcool gel lá. Esse chofar tem história. Esse chofar aqui eu ganhei do meu avô na época do bar mitzvah. Então ele tem aproximadamente uns 50 anos, esse chofar aqui. Está comigo, não sei quando ele foi feito, mas é o que eu gosto. Os outros dois são mais difíceis de tocar, mas esses que vocês vão tocar. Porque tem essa história que o Dani já mencionou, que quem toca chofar, profissionalmente, vamos colocar assim, entre aspas, né, não empresta o chofar. Porque se você emprestar esse chofar e alguém, enfim, estragar o chofar, aí quando chegar em Rosh Hashanah, eu não sou, nesse momento eu não sou o batoqueia na sinagoga onde eu vou estar, mas eu sou reserva. Se acontecer qualquer coisa com o principal, que é o nosso Hazan, ele que vai tocar, aí eu tô ali com o meu na mão, já tiro e já sai tocando. Então, um dia que acho que foi o Rosh Hashanah, que esqueceram Ninguém levar. Ninguém levou? Ninguém levou. Não, foi no Beit Yaakov? Não. Meu Deus. Não vou falar. A pergunta, mas tem uma pergunta sobre, lembrando do Beit Yaakov. Você fala de toca todo dia também, Elul? Ou não? Você sabe? Sim. Eu acho que é um costume, acho que é nazir isso aí. Na Selichot, sim. É? Tá bom. Não sei. Não, só curiosidade, agora veio curiosidade. Dani, bem lembrado. Mas é madrugada Selichot, né? Eles tocam todo dia no no sol. Não, tá. É no final da Selichot. Tá. Bem lembrado, Dani. Aleinu, Elohim, Abraham. Agora veio, eu não quero tocar. Vontade própria. Que som bonito. Mas Bem agudo, bem bonito. Mas meu é mais bonito. Com certeza, Carol. Você vai aprender a tocar, Carol. Vai, Carol. Tenta aí, Carol. Sinta-se em casa. Eu acho que tem Esse é o seu, né? Pronto, agora podemos nos dividir aqui, porque senão vai ficar até de madrugada tocando chofar. Não, seus vizinhos daqui a pouco não eles conversam o judaísmo. Nós somos judeus. Quem é o primeiro candidato aí? Eu. Vem? Qual você quer? Branquinho ou pretinho? O seu vai entrar na roda vai ser um também? fiasco. É da hora Calma, pra passar vocês na roda. entenderam? Vai nos lábios, apoiado nos lábios. Fica de pé, mas de pé mais fácil. Não, eu só queria. Apoiado nos Não, lábios, põe no canto da boca, mais fácil. sem ir dentro da boca, sem cuspir muito dentro do chofar. Pode ser do labinho, no cantinho, pode ser no meio. No centro não vai. Não, no centro não vai. Viram pra cá pro pessoal do. mas Vamos ver vocês. Olha, o Petrucci já tá aí, achou o jeito. É que esse aqui, o bocador é menor, eu não estou acostumado com isso. Na hora daquele de antílope, ele é maior Ó, aqui. traz o antílope, eu não tenho o antílope. Deve ser caro, né? De antílope. Se ele cobrir o resto da boca, vai escapar. É pesado. É isso, tem que achar o jeitinho, vai procurando o jeitinho, alguma hora vai achar o lugar certo.
só soprar, você tem que ter um ataque inicial. O primeiro tem que ser o mais forte. Cadê o álcool agora? Vamos compartilhar assim, Toquei. E vocês nem escutaram. Eu ouvi. Hã? Deu um som. Eu toquei. Mas esse não é Toquei. Gostou do vídeo? interessante esse chupar. Inclusive, uma vez você mais sóbrio. Você pegar o... É o jeito, é o jeito, é o jeito. Pegou a posição dele, vai. Ah, eu tinha. Vai dar pra fazer até mais agudo. Opa! Faz um pouquinho ali. Tá no caminho. Caramba, pegou mal, hein? Tá pegando jeito. Tem um algodãozinho. Ah, tá bom. Próximo. Já tá aí. Vai, meninas. Você, meninas. Deu pra passar. Tem um aqui, ó. Tá limpo já? Tá limpo. Tá limpo. Muito bem, eu filmei, agora filmei. Foi ele? Tá no caminho. Depois quero ver mais tocar. Quem não conseguir, a gente filma alguém tocando, você só finge. Ah, é verdade. Aí eu edito. Como é que é? A gente É grava. mais difícil. Faz o som. Tu filmaste, Carol? Oi? Tu filmaste? Tu filmaste. Eu filmaste. Tá. Daí, JB. Tá filmado. A Carol conseguiu um pouco, né, Carol? Isso aí. Jacobson, tá filmado e não tem custo nenhum Aqui tem pra mais- estar filmado. Agora, pra tem você mais receber o algodão. arquivo, são R$2.000. O quê? Tá filmado, não tem custo tocar nem filmar. Mas pra você receber o arquivo tocado, são R$2.000. Nem ouviu o que eu falei. Não esquece. Tá bom. Mais forte. Mais água, acho que não acertar. Tem que ser aqui. Cadê esse povo? Pera aí. Tudo bem? Oi, Débora. Oi, Dona Gilda. Oi, Marli. Quem quer tocar chofar em casa aí? Tem alguém que tem chofar em casa? Tem aí em casa? Ah, então vem pra cá. Ainda vamos começar a dar lá ainda. Vai um pouquinho pro lado, só pra aparecer quem tá tocando, né? Eu espero que aquela história do Satã à noite não seja verdade. É bom que não. Ontem já foi sexta-feira 13. Aê, Amanda! Deixa eu levar. Olha, esse é difícil, hein? Esse é difícil, né? Esse eu A quero Amanda testar. já tá convocada pra Pra falar. ver. Depois eu quero testar isso. Tá bom, vamos deixar quem não tocou. Mais Jess. Depois do teclado do cabicho, de Neilá, faz um outro lado lá, depois da lá. É, aí acaba o junto. Vamos escutar aqui. Vai. Cuidado, Celso, tá bem na frente da câmera. Mais força, Rafa, você mais alto. Calma, calma. Não sai pra Vai! Adão vai ver depois do seu tocando sofá. Fecha mais a boca, Lívia. Mais no cantinho aqui, ó. Fecha mais, não pode deixar escapar o ar. Isso, fecha isso. Começa com força. O problema é que às vezes. Aí mantém. Eu já vi várias vezes. A pessoa faz tanta força. Na verdade. Vai por cima. Quando eu tocava moleque, os caras falavam, quero ver depois na feijoada como é que fica isso. Essa tampa aqui. Vai lá, Márcio. Pega aí. Mas pelo difícil, vai. A Carol. Eu quero tocar.
Calma, outro, Márcio, calma, pega relaxa. Cadê o que você quer tocar? Branquinho ou pretinho? Isso aí. Achou, por aí. Um pouquinho mais. Se não me engano. Eu acho que vai ser mais fácil do outro lado. outro, pega outro que é mais fácil, esse é difícil. Deixa eu ajudar uma coisa aqui, ó. Faz assim. Pudim de doce de leite, amanhã já veio todo mundo almoçando. Não só sobra, faz um inicial. Ainda está na frente aqui. Cadê? Quer outro? Tó, pega esse aqui, ó. Tó, está limpo. Eu tô limpando. Tá limpando? Vai, Jé! Essa aqui tira foto. Foto e filme. Não, filme deixa eu ver. Eu posso fazer isso certo? Não, se a gente ouvir, você está. muito individual. Se a gente ouvir, você está. Fica tranquilo. Colocar a mão, não colocar Mais a mão fácil. dos dois lados. Vou sair de casa. É muito velho e individual. Onde é que é o bichinho? Bichinho. Agora os pontinhos, vai, Jé, os pontinhos. Faz chutinho, só você. Prepara e só prepara. Eu tô aqui. Tocou? Ele quis parar e continuar. Não escapou a pressão. Não. Tocou da cara. Aí. Tem que treinar. Eu pedi um filho, de Israel. Eu tenho um filho. Tenho. Não é pra ficar ficando almoçando bem no canto da boca aqui, ó. Foi quase. Você tem que ter certeza. Porque eu tenho. O caminho é esse. Mas eu digo pra você assim, não tente tanto. Você tá parando logo no começo. Continua. Deixa ver se o som não aparece. É mais fácil. Tenta fechar. Tem um tempo mínimo de cada toque? Olha o JB tocando da Carol. O último mínimo 9. Nossa. Pode ser menos de 9, pode passar um pouco de 9. Teoricamente, eles são toques que têm a mesma duração. O tequila é um toque grande, o outro é um terço de cada do tequila, e esse aqui é um mais ou menos. Olha o show! Aê! Tocou da Carol. Tocou da Carol! Peraí, ninguém tá te vendo. Ó, repete aí. Vai. Agora pra eles te verem aqui. Aqui. Vai. De primeira, hein, meu? Isso aí, ó. Você viu? Mais alguém? Ana? Dani, presta o seu caminho. Ó, agora o da Carol. Quem quer o da Carol? Deixou cair no chão. Quem mais? Silvia não tocou ainda. Silvia, vem, Silvia. Não. Mas acho que ela não pode. Ela não pode. Ela não pode, ela foi. Olha ele aqui, olha aqui, ó, Davi, ó. Ah, Filipão, né? Vem, Felipe. Ele tá com vergonha. Vergonha? Vergonha. Vergonha é roubar e não poder carregar. Qual você quer, da Carol? Vergonha você não tem nada. É, não aproveita a oportunidade. É. Pega o pretinho aqui, ó. Tá aqui dentro, faz barulho. Última chance, que ele vai começar a dar lá. Nós estamos vendo a porta da Carol e não vendo vocês. O que foi? Nós estamos vendo a porta e não vocês, a câmera. Agora sim. A Lu que tá tocando agora.
Vem comigo na frente. Você. Vai na frente dele, vai na frente dele. Eles vêm em casa também. Não, Vai na frente, você finge eu tô. Ah, boa ideia. Vamos fazer isso. Peraí, cara. A ideia do Dani. Aí vou ficar do lado. Ele não pode ter que sair do lado. Vai, Petrucci! Tá fora. Mas é pra você fazer isso. Vamos sair. Joia! Asa lá! Essa faz muita força. Vai ter o quê? Livro? Livro não, tá aqui. Quantas luzes vocês querem deixar? Peraí, agora deixa eu pensar aqui, nós vamos fazer o quê? Bárbara, uhul! Oi, Bárbara! Tudo bem? Oi, tudo bem? Apareci aqui. Surpresa! Vem tocar shofar, Bárbara! Nossa, eu nem sei como é que deve ser. Eu acho que não vai sair nada. Ah, imagina! Tem que aprender. Quem vai escrever a vela para lá? Bom, mais jovem. Quem é mais jovem aqui? Malena é mais jovem? É. Ou você, Bárbara? Não, ela é mais jovem que eu. É, você já descobriu isso? Já. A Malena é bem novinha. Então a Malena vai segurar a vela, pronto. Vai segurar a vela, Malena. Alguém sabe onde está o Benjamin? A altura que você segurar a vela vai ser a altura do seu noivo. Ou seja, você vai colocar fogo no teto. Parei de pintar, hein? É melhor você não fazer isso. Caramba! Já calçou, vai ter que vir para São Paulo, já calçou. Vai ter que vir para São Paulo, já calçou. Agora aprendeu os toques agora. Tudo. Lá embaixo não pingar para fora. E nem queimar sua mão e nem o tapete da... Ficamos todos aqui pertinho. Deixa eu chofar. Só deixar a O pessoal vê, câmera. o pessoal vê, o pessoal de casa vê. Ah, é verdade. Deixa um buraco aí no meio. Cadê o fio? Quer fazer o Inês Leixotinho? Manda ver. Quer o texto ou não precisa? Então vai. הנה לישועתי אבטח ולא אפחד כי עוזי בזמרתי אדוני ויהי לי לישועה ושבתם מים וששון ממעייני הישועה ואדוני הישועה לעמך ברכתך סלע, אדוני צבאות עמנו, נשגב לנו אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו, ליהודים הייתה אורה ושמחה, וששון ויקר כן תהיה לנו, ראש ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
Ixi, não preparei nada, eu nem tava esperando. Vou pegar a lista. Começa com a gente. Calma, para tudo. Para tudo. Canta alguma coisa. O que foi, Bárbara? Ela foi pegar o violão. Ela foi pegar o violão. Eu vou pegar a cifra e o violão. Não tem problema. Eu te dou um minutinho. Enquanto a Bárbara pega o violão... Um minutinho, hein? Cadê a Carol? Vem aqui, Carol. Vem aqui. Queria falar que, assim, eu pessoalmente estou muito feliz, acho que todos nós, enfim, estamos muito felizes com a presença de todos vocês, todos que puderam vir, aliás, todos vieram de alguma maneira ou de outra, né? Pode acender, Carol. Então, acho que foi um fim de semana super intenso, um Shabbat super intenso e muito gostoso, espero que a gente possa repetir isso muitas vezes, durante o curso, depois do curso, claro. Agradecer primeiro a Carol por nos ter recebido. Agradecer o Celso por toda a preparação, a Thaís também pela ajuda.
Agradecer os que vieram, que não fazem parte do curso, mas vieram prestigiar essa atividade. Espero que todos saiam tocando chofar, vão ter um monte de balotoqueiro no futuro. E é isso, lembrar que segunda-feira tem a aula pelos alunos, quarta-feira tem estudo, terça e quarta tem aula de hebraico, quem já está fazendo hebraico. Enfim, sábado que vem a gente se encontra no Shacharit. Quem puder amanhã pode ir na Unibis Cultural. É amanhã, que horas que é mesmo? Às 7 da Os noite. alunos não podem, mas eventualmente quem não tem aula... Quem puder, amanhã. É música Yiddish. Amanhã é domingo. Domingo. É música Yiddish e nós vamos cantar com o violino. Nós vamos fazer uma parte do violinista no telhado, tá? Tem ingresso pelo Simpla, tá? De 20 para estudante ou idoso, e de R$40. E é em prol da sinagoga do Brás. Tá? Então, é um evento beneficente também. Tá? Que horas? 19 horas. 19 horas. Estação Sumaré do metrô. Estação Sumaré do metrô. Domingo às 19 horas. Tá bom. Que bom. Obrigado. Esse Conseguiu, Bárbara? Bom, já enrolou bastante, Bárbara. Agora Consegui. A minha dúvida é se vai dar para tocar o violão com a voz, entendeu? Estamos te ouvindo, vai lá, tá ótimo. Ela falou. Eu vou tentar. Se começar a cortar, lembra que tava aquele problema de cortar? Espera aí que eu vou passar para a cifra aqui. Achei. Bom, vamos lá. É verdade, me deu saudade. Buena semana, voz del Dios. Buena semana, voz del Dios. Cantem comigo. Buena semana, voz del Dios. Alegres y sanos. Buena semana, voz del Dios. Alegres y sanos. A mis hijos bendecir, a mis hijos bendecir, que me los decidió vivir alegres y sanos. Buena semana, voz del Dios, alegres y sanos, para pagar y seducir. Para pagar y seducir, para poner el té feliz. Buena semana, voz del Dios, alegres y sanos. A nuestros padres nombrar. Buena semana. Mais duas estrofes. Que a gente tá ouvindo o violão. Ela botou no ar lá. Deixa eu botar assim. Buena semana, buena semana, buena semana, voz del Dios. Buena semana, buena semana, buena semana, voz del Dios. Buena semana, buena semana, buena semana, voz del Dios. Buena semana, buena semana, buena semana, voz del Dios. Shavuot. Shavuot! Obrigado, Bárbara. Shavuot para todos. Nos vemos amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não sei. Não tem nada. Gente, o que eu queria reforçar o convite que a Sandra fez. A Sinagoga do Brás, uma das sinagogas mais antigas de São Paulo, ela é mantida, ela é segurada pelo Moré Simão, de Shkouni, e ele conseguiu essa parceria com a Nicole Borger, um pessoal muito legal, vai ter